Boa noite a todos. Vamos iniciando o nosso encontro do Evangelho desta noite, dia 28 de dezembro, nosso último encontro deste ano, né? E assim vamos convidando a todos para fazermos a nossa prece. E é com muita alegria que nos encontramos aqui reunidos em nome de Jesus, recebendo nesse instante essas energias tão benéficas. Que Jesus possa derramar sobre cada um de nós as suas bênçãos de paz, de amor, de equilíbrio, de alegria, pois conhecer o Evangelho, viver o Evangelho é motivo de muita alegria, porque é uma mensagem que nos liberta, que nos fortalece, que nos inspira, e assim vamos nos deixando contagiar pela presença desse amigo, desse mestre maior, que com certeza está adentrando em nossos lares nesta noite, envolvendo a cada um de nós nessas vibrações tão especiais. E unidos, nós agradecemos a Jesus e através dele agradecemos a Deus, o nosso Pai, que nos deu a vida, a oportunidade de estarmos aqui encarnados para esse momento tão especial de aprendizado. Pai querido, nos fortaleça, para que possamos vencer todos os nossos obstáculos, com muita fé, com a certeza de que Jesus está ao nosso lado. E assim unidos, nesse pensamento, unidos num só coração, que estamos aqui sintonizados, nós iniciamos o encontro desta noite, agradecendo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E é com muita alegria e com carinho que nós envolvemos o Mário, para que ele possa, assim, amparado pelos benfeitores queridos que acompanham este trabalho, passar para nós a sua mensagem, envolto assim nessa luz, que ele seja inspirado e fortalecido pelos benfeitores espirituais. Que assim seja. Boa noite a todos. Era para falarmos esse tema semana passada, mas problemas técnicos nos impediram e vamos adaptar para falar hoje. Então, eu falaria sobre o Natal, mas vamos desenvolver o tema e a Mônica, com a criatividade dela, bota um nome lá. Se nós voltarmos ao século I antes de Cristo, nós vamos encontrar os hebreus vivendo um momento muito perturbado, muito agitado. As pessoas praticamente perdidas, havia um vazio existencial. Isso, naquele século I antes de Cristo, deveu-se primeiro pela ausência de profetas. Já há 4 séculos, naquela época, os hebreus não recebiam um profeta, não encarnavam um espírito de moral superior que pudesse trazer ensinamentos, informações para conduzir aquele povo. E a ausência de profetas contribuiu para essa agitação, para essa perturbação entre os hebreus. Outros, dado a ausência de profetas, diziam: Deus nos abandonou. Também o que fizemos? E aí surge aqueles comentários que não levam a nada, a não ser
a negatividade, a tristeza, a dor, o sofrimento, acreditando que Deus tinha abandonado os hebreus. Outros andavam muito perturbados, dados os impostos que os romanos passaram a cobrar. Além dos impostos que pagavam ao governo, ao rei, a Herodes, também tinha agora o pagamento de impostos aos romanos. Então, trabalhavam mais para pagar mais impostos. Isso também causava perturbação e causava desgaste entre os hebreus. E todos eles ainda carregavam, uns mais, outros menos, uns acreditando seriamente, outros cegamente, outros já desacreditando, quanto à expectativa da vinda do Messias. Então, esses fatores, a ausência de profetas, a subjugação que os romanos colocaram nos hebreus, o aumento de impostos e a expectativa sobre a vinda do Messias eram os fatores que perturbavam muito os hebreus naquele século I antes de Cristo. Então, com as mentes perturbadas, com uma psicosfera toda negativa, um sentimento pairava no ar muito ruim, de muitas dúvidas, de incertezas, de medos. E ninguém sabia o motivo, ninguém sabia explicar por que isso tudo acontecia naquele momento. Fato é que as leis falavam, os profetas, que as leis trazidas por Moisés, ou que os profetas, nos seus livros, sempre deixaram claro: Deus está conosco. Deus se faz presente. Mas, naquele momento, a perturbação não deixava as pessoas acreditarem mais. As leis, a lei, o próprio Moisés, no livro Maria de Nazaré, ele passa Essen, informações recebidas onde Essen cria, então, os essênios, aprofundando a certeza sobre a vinda do Messias, que Isaías aborda magistralmente, dizendo até a árvore genealógica que viria Jesus, que viria o Messias, que é de Jessé. Jessé, o pai de Davi, o rei Davi. Então, dali viria o Messias. Mas, como a dor era grande, o sofrimento era diário, e os romanos não perdoavam, não toleravam, em geral, o sentimento dos hebreus era que estavam lançados à própria sorte. Deus os havia abandonado. Era uma geração que cristalizou isso, que formou a psicosfera assim. Logo, era uma geração que desconfiava sobre Deus. Será que Deus existe mesmo? Será que as Escrituras? Será que a lei, os profetas? Muita perturbação. Perder a fé é o último estágio de perdição da humanidade. E os hebreus, naquele momento, estavam nesse limite, desconfiando sobre Deus. Esses medos não envolviam só as camadas mais baixas da sociedade. Esse medo, essa desconfiança, essas preocupações, incertezas, chegaram até Herodes, o rei. O rei que governava em conjunto com os romanos. Isso na política existe até hoje pelo mundo. Mas Herodes se incomodou muito porque falavam do nascimento do novo rei.
Se fosse só o Messias, tudo bem, mas o novo rei significava que Herodes perderia o trono. Então, ele não queria perder o trono e foi se informar. E aí, os seus informantes disseram, as pessoas com quem ele se consultava, os seus conselheiros, lhe disseram que, pelos cálculos, poderia ter 2 anos ou estar nascendo. Então, Herodes toma uma decisão que deve ter lhe custado muito caro ante as leis de Deus, que foi mandar matar todas as crianças com menos de 2 anos, de medo que ali surgisse o novo rei dos hebreus. De outro lado, nós vemos que as leis de Deus, que são imutáveis, que são eternas, precisas, nós vemos que naquele mesmo século em que essa confusão pairava entre os hebreus, ali mesmo, entre os hebreus, um espírito da mais alta hierarquia aqui da terra, de elevadíssima hierarquia próximo a Jesus, encarnava para cumprir essas leis, para cumprir esses profetas, para cumprir a vontade do nosso Pai e Criador. Então, o plano espiritual preparava desde há muito a psicosfera da região, todo o clima espiritual, para que Maria, Santíssima Maria, pudesse encarnar ali, para continuar a execução das leis de Deus, porque através dela é que o Messias chegaria, porque assim o Pai quis. Então, através de Maria, espíritos de elevadíssima hierarquia, agentes que propagam a luz, que espalham a luz, cumpriam a determinação de Deus. Trazer Jesus à Terra. Jesus, chamado de Filho de Deus. E eu acho oportuno esclarecer esse Filho de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, nas mesmas condições. Mas, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando falamos que Jesus é o Filho de Deus, é porque ele é um bem-aventurado na pacificação. Quando nós formos pacificadores em todos os ambientes, irão nos chamar filhos de Deus. Então, não tem criações que os seres humanos colocaram. Jesus foi criado por Deus como todos nós, mas é um bem-aventurado na pacificação. E por ser um bem-aventurado na pacificação, que ele mesmo revela no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nada além disso. Isso não é simples. Ser pacificador, nós vimos Gandhi, nós vimos Chico Xavier, nós temos exemplos na humanidade de pacificadores. Golda Meir, na Índia, Dalai Lama, são pacificadores. São espíritos que levam a paz, que não levam discórdia, que não levam briga, desavenças. Então, são chamados filhos de Deus. Nesse ambiente, então, nós vemos que, de um lado, as forças da luz preparavam o caminho para a vinda de Maria, no século I a.C.,
para que no momento de divisão entre antes e depois de Jesus, ele pudesse vir. E também vemos os agentes trevosos agindo na humanidade. Cada agente desse, da luz ou das trevas, buscava arrebanhar as ovelhas perdidas, que mais tarde Jesus vai ensinar. Eu me preocupo com todas as minhas ovelhas. Segundo o dicionário espírita, e segundo também o André Luiz, o Emmanuel, somos 22, 23, 24 bilhões de espíritos no orbe terrestre. Perto de 8 encarnados e a diferença desencarnado. Então, todas essas são ovelhas que Jesus quer no seu rebanho. E, evidentemente, que as trevas querem levar para o seu lado. O que nós vemos nos dias de hoje? Uma situação muito parecida. Uma situação extremamente semelhante, onde agentes da luz e agentes das trevas estão buscando as ovelhas neste planeta maravilhoso que nos acolhe. E por que há isso? Porque hoje, como lá atrás, eu comentei no século I antes de Cristo, entre os hebreus, porque ainda há os que estão incrédulos, aos que não se aproximaram do Evangelho, aos que negam Deus, aos que dizem que Jesus não existiu. E há muitos, muitos, sem rumo. Aos que dizem, Deus não existe. Há aqueles que se entregaram aos ditos prazeres da matéria, achando que a vida é isso. Não, existe isso na vida material. Então, essa é a psicosfera que nós temos hoje. Grupos negando a Deus, a destruição de igrejas pelo mundo, procurem se informar. Há ataques às religiões. Há uma série de situações ocorrendo nestes dias que vivemos. Então, essa é a psicosfera que nós encontramos no planeta Terra hoje. Medo, desconfiança, agressividade, intolerância, impiedade. As pessoas não estão tolerantes mais umas com as outras. Podem reparar no trânsito, na fila do supermercado, podem reparar onde quiser, onde tiver pessoas, como há intolerância entre elas. Algumas pessoas poderiam perguntar, mas estamos vivendo isso de novo? Tudo de novo, esse mesmo conflito? Por quê? Sim, estamos novamente vivendo um combate entre os agentes da luz e das trevas. Essa situação ocorre sempre no planeta Terra ou em outros mundos pelo universo. Sempre ela ocorre quando mudanças profundas estão por acontecer. Kardec, quando codificava, perguntou ao Espírito Verdade: quando vai começar esse processo do mundo de regeneração? O ano era 1855, 56, porque o livro saiu em 1857. O Espírito da Verdade disse: já tem quase um século que começou. O que nós vemos depois dessa divulgação de movimentos de agentes da luz e de agentes das trevas? Nós vemos muito das trevas, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial,
e outras tantas guerras que se sucederam, morticídios, mas não lembramos de Albert Sabin. Não lembramos de Fleming na penicilina. Não lembramos de Santos Dumont com um avião. Não lembramos a medicina, então, nos últimos anos, que foi profetizado por Chico, em 1969 e 71, se não me engano, nos 2 programas Pinga Fogo. A Terra daria saltos de progresso na ciência. Então, estamos vendo, sim, esse embate entre agentes da luz e agentes das trevas. Por quê? Eles estão novamente agindo dessa forma junto às ovelhas do Pai. Porque mudanças profundas estão acontecendo. Lá no século I a.C., a mudança profunda era a vinda do Messias, a vinda de Jesus, trazendo o Evangelho Redentor. O Evangelho onde nós estudamos, aprendemos e vamos redimindo os males que construímos ao longo das múltiplas vidas. O Evangelho que Jesus ensina, o amor, a paz, a harmonia. Então, essa é uma mudança profunda que as trevas não queriam acontecer. E por isso Isaías escreveu, século 7, 8 a.C., que a serpente dificultaria de todas as formas. E de todas as formas, Maria, José, já foram atacados. Jesus, não temos tempo para falar aqui. Então, a Terra ali passava por um ciclo. E hoje a Terra passa por outro ciclo. Ela termina provas e expiações e assume regeneração. Nós estamos trocando. E não é um processo, muitas pessoas acham que um dia para um começa outro. Não. Já tem quase um século antes da divulgação do Livro dos Espíritos. Então, deixemos por volta de 1800. O Chico revelou uma vez que ele e Emmanuel têm compromissos de 300 anos com o Espiritismo. Então, não passará de 2100. Mas há revelações que podemos assumir 2057. Revelações de Manuel Filomeno de Miranda, de Bezerra de Menezes, para não citar lá atrás na codificação. 2057 deve encerrar o ciclo de provas e expiações total. Então, no século I, a agitação, a perturbação, a desarmonia que os agentes trevosos causavam era para evitar a vinda do Messias com o Evangelho redentor para todos nós. Hoje, vivemos, então, o que foi profetizado, principalmente por Isaías, mas outros profetas também profetizaram. Estamos vivendo o sábado do Senhor. O que é o sábado que os profetas anunciaram? É o mundo de regeneração, que diz Santo Agostinho, no capítulo 3 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no último item, é um mundo transitório. Por mundo transitório, entendemos 1000 anos. Paulo, na epístola dele, diz: um dia do Senhor é igual a 1000 anos na Terra. Então, podemos afirmar que estamos vivendo, ou quase adentrado já, no sábado. Emmanuel, nos seus livros, diz: estamos vivendo a noite que antecede o sábado. Porque se 1000 anos é um dia para Deus, 1000 dividido por 24 horas, nós vamos ter aí aproximadamente 42, vai dar quebrado, 42 anos da Terra significa 1 hora de Deus.
Então, estamos vivendo, praticamente vivendo, o sábado anunciado pelos profetas. Muitas interpretações dizem que é o sábado do calendário semanal. Não. É o sábado do Senhor. As escrituras são claras. O sábado é do Senhor. Um dia da nossa semana, que é de 7 dias, 7.000 anos. Livro dos Espíritos, pergunta 50 ou 51, consta lá. Começou aproximadamente em 4 antes de Cristo. Logo, a semana termina em 3 depois de Cristo. 7. Como estamos em 2 depois de Cristo, estamos entrando no sábado. Se tiverem dúvida, depois perguntem. Então, vivemos o sábado, o sábado de Deus, o sábado anunciado nas Escrituras. Esse é o tempo que Deus deu para que nos despertássemos, para que deixássemos os vícios mais grotescos, os defeitos mais grotescos, o mal na sua plenitude. Claro que nenhum de nós ainda é perfeito, mas o mundo de regeneração é para regenerar pensamentos, algumas palavras que não deveríamos usar. Então, é isso, regeneração. Não é que todo mundo vai ser expulso da Terra, mas muitos já foram retirados do planeta, tá? Sempre cito o caso de Hitler, que está num planeta prisão, e o mentor dele é o Gandhi. Então, é o tempo que Deus deu. Nós temos ainda 40 anos daqui até cumprir de fato o prazo final. Em 40 anos dá para a gente mudar muito e fazer muita coisa boa e ajudar a trazer as ovelhas para Jesus. Então, o que é isso tudo? É afastar os perversos da terra. É afastar aqueles que praticam o mal e sentem prazer em praticar o mal. Aqueles que arquitetam o tumulto, a desarmonia, pelo prazer de desarmonizar, ou por querer poder, ou por querer benefícios financeiros e por aí afora. Esses perversos, que é citado por vários profetas como ímpios no Velho Testamento. Então, é o tempo, regeneração, é o tempo dos eleitos para a nova terra. E Jesus disse quem são. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Então, se você cria confusão, se você faz bagunça, gera desarmonia, mude, ainda dá tempo. Faça a paz, mantenha a serenidade. Não existe pessoa tão chata para que você cause a desarmonia. Cada pessoa tem a sua carência, nós também temos as nossas, as suas necessidades. Se as outras não tiverem mansuetude para conosco, nós ainda seríamos da idade da pedra lascada, nem da pedra polida. Seríamos uns monstros ainda. Então, bem-aventurados os mansos. Mundo de regeneração vai aceitar aqueles que não causam desarmonia, aqueles que não causam confusão. Muitos, e nós ouvimos demais isso, dizem: os tempos são chegados, catástrofes virão. Quando 7 vulcões, às vezes eu ouço até assim, quando 7 vulcões entrarem em erupção, quando os 7 maremotos acontecerem, tudo 7, 7, 7. As pessoas pregam o quê? Desarmonia.
Estão causando a mansuetude? Não. Estão causando desarmonia? Estão. Estão perturbando mentes? Estão. Estão perturbando corações? Estão. Herdarão a terra? Não sou eu que decido. Sim, os tempos são chegados, mas não haverá catástrofes. Não descerá nenhum anjo do céu jogando bomba em cima de ninguém. Nada disso. Kardec deixa muito claro na codificação. Não haverá, está no livro A Gênese, não haverá perturbações geológicas. Elas já aconteceram na formação do planeta. O que teremos agora de perturbação é moral. E vou fazer uma pergunta para cada um pensar. Vivemos um mundo com perturbação moral? No campo do sexo, do álcool, das drogas, da política, até de religião? Então, a perturbação já está ocorrendo, as pessoas estão perturbadas por esse apego às coisas da matéria. Jesus nos ensinou tão simples. Quando ele fala Pai Nosso, ele está dizendo o quê? Somos todos iguais perante Deus. Somos filhos do mesmo Pai. Ele também. Ele só é chamado de filho de Deus porque é um pacificador. E eu estou dizendo outra coisa aqui. Para herdar a terra não é ser um pacificador. Para herdar a terra é não fazer confusão, que é o primeiro degrau. O último é ser pacificador, porque tem outras tantas aventuranças que não dá para tratarmos aqui. Então, somos todos filhos de Deus. Deus ama cada um de nós do mesmo jeito que ama Jesus. Já pararam para pensar que do jeito que Deus ama Jesus, Ele me ama, Ele te ama, Ele ama todos. E sabe que um dia todos estaremos como Jesus de volta a Ele. Porque Ele espera, e espera o nosso tempo. Como gostamos de sofrer, vivemos em mundos de provas e expiações. Mas eu acho que cansamos, né, da dor e do sofrimento e nos apegamos ao Evangelho para entender a não criar mais confusão. Então, o que colheu Jesus como resultado desses ensinamentos que ele trouxe? Foi perseguido, foi injuriado, sofreu maus tratos, foi perseguido. Culminou no quê? Na crucificação. Mas até na crucificação, Jesus nos consola. Jesus mostra que a morte não existe. E 3 dias depois, ele reaparece. Por quê? O corpo físico tem prazo de validade. O espírito é eterno. Desde que foi criado, nunca irá morrer. Porque Deus quis assim. Então não tenhamos medo da morte. Jesus venceu a morte. Deu uma grande lição de consolo para nós. Somos eternos. Encontraremos nossos entes queridos que já partiram tantas vezes em outros momentos. Bom, poderíamos ficar aqui falando de Jesus até amanhã e não esgotaríamos nada do que ele deixou. Queria mesmo era provocar esse efeito Natal, esse efeito ano que começa, onde nós nos enchemos de vontade de mudar isso, vontade de mudar aquilo, em nós. Porque se eu mudar em mim, você mudar em você, o planeta muda. O planeta é consequência dos espíritos que habitam nele.
Então, Natal. O que quer dizer Natal? Nascimento ou dia do aniversário. No caso de Jesus, Natal é com N maiúsculo para diferenciar dos nossos natais, né, dos nossos aniversários. Mas o Natal em si é a maior festa cristã. É a festa que todos os cristãos, independente da religião, independente do veio religioso que siga, todos comemoram a vinda do Messias, que foi profetizado. Né? Então, os hebreus aguardavam ansiosos a vinda de Jesus. Mas alguns hebreus entendiam que Jesus seria um libertador, um guerreiro. De fato, ele foi um libertador, né? Dos males que fazemos. Mas eles queriam um libertador tipo um guerreiro, alguém que os livrasse do domínio romano. Outros hebreus imaginavam que seria um homem rico, poderoso, e por ser rico e poderoso, comandaria grandes exércitos, e esses exércitos os defenderiam dos romanos. Então, os dois grupos queriam mesmo era vencer os romanos. Outros aguardavam a vinda do Messias, cumprindo a lei de Deus, cumprindo as escrituras, cumprindo o que os profetas escreveram, ficavam aguardando. E, de fato, esses perceberam que Jesus chegou. Eles estavam prontos para o nascimento de Jesus. E Jesus nasceu. Nasceu sem luxo, sem pompa, não nasceu num palácio, nem demonstrou exteriormente o seu poder. Nasceu num estábulo, foi acolhido numa manjedoura, anônimo. Apenas quem o aguardava o localizou. E assim, dessa maneira, anônima, simples, o Cristo, o maior de todos nós na Terra, veio ao mundo. Seu pai, José, um carpinteiro, com recursos muito limitados, homem simples, humilde, nesse ambiente que Jesus veio. E era isso que as pessoas viam. Mas as pessoas veem e não enxergam. E não enxergavam o poder moral de Jesus. Nascer num estábulo foi uma lição. Ele mostrou que a pobreza não impediu de cumprir sua grande e difícil missão. Viveu entre pessoas comuns, foi simples e humilde em todos os registros que encontramos sobre Jesus. E dessa maneira, ele mudou a história da humanidade, em antes e depois dele. Os que acreditam ou não acreditam vivem num mundo onde ele dividiu, antes e depois dele. Quando provou que a morte não existe, ele dá uma grande lição para fazer essa divisão de eras. Quando ele revela que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é piedoso, é misericordioso, ele divide a história em antes e depois dele. Quando ele enfrenta adversários poderosos, quando ele sofre perseguição, quando é provocado, a tudo isso, ele devolvendo o amor. E assim ele divide de novo em antes e depois dele. E toda a violência contra ele, ele devolvia com amor. Nessas festas de Natal, de virada de ano, reúnem-se pessoas, né? Familiares, amigos, a grande família, a pequena família, junta um monte de gente. E sempre tem aqueles olhares para uma pessoa, para outra. Ai, chegou aquele insuportável. Nossa, aquela não sei o quê. Gente, vamos aprender com Jesus e nunca mais permitir coisas assim. Vamos melhorar a psicosfera. Jesus conviveu, ele chamou 500 para seguir.
os 500 da Galiléia. Mas ficou com 12, para encurtar a história. Esses 12 eram iguais? Não. Por exemplo, Simão, o Zelote, era um agitador político. Logo, nas reuniões, ele tinha o seu perfil. E Jesus conviveu com ele. Judas Iscariotes. Jesus sabia que ele o trairia, tanto que o avisou. E Jesus conviveu com Judas Iscariotes. Tomé desconfiava de tudo que Jesus falava, era incrédulo. Queria ver para crer. Uma alma boníssima, Tomé. Um dia vamos falar de Tomé. Mas tinha esse lado, e Jesus conviveu com ele. Pedro, afoito, ogro nas atitudes, ele mesmo se dizia, cabeça dura, palavras duras. Jesus sabia que ele o negaria 3 vezes e conviveu com ele. E outros todos, mas vamos falar um exemplo de outro lado. João, que Jesus disse, o discípulo de mais amor. Alguns lugares ensinam o discípulo que ele mais amou. Não existe isso, Jesus ama todos por igual. Mas João disse Jesus, o discípulo de mais amor. Poderíamos falar dos outros, mas o objetivo aqui é mostrar as personalidades diferentes, como todo grupo tem, toda família tem. Nós não vamos mudar ninguém, Jesus não mudou ninguém. Deu ensinamentos para que cada um mudasse por si mesmo. Jesus deu mais ensinamentos através dos exemplos do que propriamente como aula. E isso foi suficiente para que eles pudessem ir mudando a si mesmos. Jesus amou e perdoou todos eles, antes mesmo que cometessem os deslizes que cometeram. Jesus amava Judas Iscariotes, sabendo que seria entregue por ele. Ele sabia que iria fazer, e mesmo assim o amava. Ele sabia que Simão Zelote era agitador político, tipo guerrilheiro, terrorista. Nessa raia era Simão Zelote. Dito por João, através de João Nunes Maia, Miramês dizendo isso. Então, ele já amava, ele já nos ama, ele já nos perdoa. Não há o que cobrar. Eu não tenho o que cobrar de mim. Eu tenho que melhorar a mim mesmo. Isso sim. Mas me abater, cair numa cama, entrar em depressão, se eu errei, eu vou ter que consertar. E vou buscar força. Se tive força para errar, vou buscar força para consertar. Porque Jesus, por amor que tem a mim, ele já me perdoou. Antes mesmo de qualquer erro que eu possa vir a cometer. Poderíamos falar muito mais nesses campos que Jesus deixou de ensinamento, mas não tem tempo. Então, vamos pensar aqui. Quando nós somos convidados para um aniversário, o que nós fazemos? Vamos de corpo e alma? Ou vamos de corpo e alma e um presente? É muito comum levar um presente ao aniversariante, não é? E gostamos das pessoas, escolhemos com carinho, com afinco, com bom gosto, com amor, um presente para levar. Dia 25, Jesus fez aniversário. E eu já vi gente falando que o Natal é 24, gente, porque fazem ceia. Já estão confundindo tudo. 25 é o dia, não é 24. Que presente nós demos a Jesus? Então, se o Natal, 25 de dezembro, é o aniversário do mestre, dos mestres, qual presente
eu poderia dar a ele? O que será que Jesus mais quer? Eu vou indicar 2 presentes que ele nos ensinou. E vocês vão praticar agora já, hein? Na passagem de ano. Jesus diz: vós sois o sal da terra. O que ele quer dizer com o sal da terra? Já colocaram açúcar na água e mexeram? A água fica doce. Já colocaram sal na água e mexeram? A água fica salgada. Já colocaram açúcar na água salgada? Façam um exercício. O sal prevalece. Já colocaram sal na água adocicada? O sal prevalece. Então, Jesus quis dizer o quê? Aqueles que seguem Jesus, aqueles que estudam o Evangelho de Jesus, são o sal. O sal é incorruptível. O sal sempre terá o sabor de sal. Nada fará mudar o sabor do sal. O cristão, nada pode mudar o que ele aprendeu com Jesus. Nada. Não é só dessa vez. Não é, isso não é grave. Se estiver contrário aos evangelhos, se estiver contrário à codificação espírita, está cometendo um deslize. Então, que tal pensarmos sempre em ser o sal da terra, em ser o cristão, como Cristo pediu? Outro ensinamento dele, muito útil para esses dias. Vós sois a luz do mundo. O pouco ou muito que aprendemos do Evangelho, que aprendemos da codificação espírita, é o suficiente para fazermos luz em qualquer ambiente, para inibirmos que as trevas se façam presente. Então, quando uma pessoa vier no seu ouvido para falar, você viu a roupa daquela lá? Não é abrir brecha para isso. A luz do mundo vai ensinar a essa criatura a ser feliz, sem se preocupar com as vestes dos outros. Então, sal da terra e luz do mundo. Onde estivermos, façamos luz, levemos a paz, a harmonia e a compreensão. Sejamos fortes como o sal e não cedamos a comentários infelizes. Que possamos presentear Jesus sempre, daqui para frente, sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo. E eu desejo a todos um feliz 2022. Boa noite. A Val colocou: o que vemos hoje é que muitos não despertaram para a transformação íntima que permitirá permanecer no planeta Terra. Não fazendo confusão, ficaremos na Terra, tá? É triste. Se nós achamos triste, imagina Jesus. É isso. Paz, serenidade no lar, local de trabalho, em todos os ambientes por onde passamos. Esse é o nosso compromisso com Jesus. Se falharmos, não tem problema. Teremos outras oportunidades. Mas eu cansei de dor e sofrimento. Cansei de provas e expiações.
Então, eu me esforço para acertar. Mônica, com você. Vamos nos esforçar, né? Todos nós. Então, vamos aproveitar que, apesar, né, dessa psicosfera densa do planeta, esse tempo do Natal é um momento onde os corações se voltam para o bem, se voltam para Jesus, para a generosidade. Então, é um momento especial. Então, vamos nos unindo para que essa generosidade, para que essa lembrança do perdão, do olhar a necessidade do outro, desses sentimentos que no final do ano contagiam a todos, para que possamos iniciar um novo ciclo com mais esperança, com propósitos de realização, que essas vibrações que nos impulsionam para o bem possam permanecer em nossos corações, para que nós possamos realmente sermos essa luz do mundo, o sal da terra, com a nossa contribuição, dando esse tempero especial, para que a nossa vida e a vida do próximo tenha esse sabor de alegria, esse sabor de gratidão, de fé, de esperança, de força e de luz. E os nossos melhores sentimentos se unam nesta noite, em benefício deste planeta. Que as pessoas que já despertaram para o bem possam perseverar, possam ter a certeza absoluta do amparo divino. Que aquelas que ainda se iludem tenham condições de perceberem o caminho contrário que estão seguindo e retomar a sua jornada em direção à luz. Aqueles corações rebeldes que se rebelam contra Deus e que ainda se comprazem no mal, o nosso desejo de que eles possam um dia se reencontrarem. E essa é a determinação da lei divina. Como já foi dito, que todos nós um dia seremos luzes, seremos como Jesus. E Jesus querido, que o nosso planeta então seja envolto nessa paz, que possamos nos esforçar para entregarmos o seu presente em todos os dias de nossas vidas. Que o Natal não seja apenas a lembrança de um dia, mas que seja a nossa vivência diária, porque Natal é amor, e o Senhor Jesus veio aqui por amor, e Deus nos criou por amor. Essa lei que rege toda a criação do universo. E que assim, Mestre Jesus, possamos permanecer firmes, adentrando este novo ano, não com os corações temerosos, mas com os corações firmes na certeza de que somos capazes de vencer, de que estamos aqui recebendo o amparo de Jesus para nos transformarmos e merecermos essa terra regenerada. Que possamos, Senhor, estarmos em condições de desabrocharmos o melhor que temos de nós, pois se somos seus filhos, temos essa essência divina. E assim, Jesus, que a nossa gratidão permaneça abençoando as nossas vidas. Em teu nome, Mestre Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai, nós nos despedimos nesta noite para retornarmos na próxima semana, fortalecidos no bem e no propósito de aprendermos a mensagem de Jesus. Que assim seja.
Boa noite. Uma boa Feliz noite. ano Boa noite. novo. Olha o Boa gravador. Saúde para todos. De novo, papai.